Boa tarde a todos. Gravação iniciada. Bom, então a gente está às voltas aqui. O objetivo dessa reunião seria fazer a carga da Lua já no exercício de 2025, mas antes a gente teve algumas palavras introdutórias e entre elas surgiu a questão da mudança de estrutura e a gente fez algumas considerações e o William falou das possibilidades que estão sendo ventiladas tecnicamente para viabilizar a mudança, o reflexo da mudança de estrutura nos registros contábeis e também nos relatórios, e falou a respeito da dificuldade em relação à vinculação de um órgão a mais de um órgão superior. Aí a gente falou que isso é uma coisa necessária, porque os demonstrativos legais precisam refletir essa mudança de estrutura, né, em termos de valores que estavam alocados inicialmente em um órgão superior e passou para outro, e, e me parece que existe uma dificuldade técnica aí em relação ao cadastro, ou seja, manter mais de a ocorrência de mais de um órgão vinculado, do mesmo órgão vinculado a mais de uma unidade, um órgão superior. E aí a gente chegou aqui uma solução alternativa que seria, diante dessa impossibilidade, que na verdade seria o melhor que ocorresse, mas eu acho que sem ela, sem essa outra alternativa que eu vou falar aqui agora, inviabilizaria até mesmo se o cadastro pudesse comportar essa duplicidade de órgão em órgãos superiores distintos no mesmo exercício, que é a ausência do atributo órgão superior nos contas correntes. Então, a gente está verificando que, para efeito de atender às necessidades legais, a gente vai precisar que o órgão superior conste nos contas correntes, que a gente precisa refletir essa situação. E aí a gente partiria dos contas correntes para poder fazer a emissão dos relatórios, porque se você tem um registro de que aquele lançamento foi feito naquela composição institucional, você partindo dali, você consegue refletir qualquer essas nuances, né, que ocorreram aí de remanejamento de recursos. Então, o que está em voga é isso, é incluir com urgência máxima para a gente poder fazer a carga da Lua já com esse composição, né, tendo o órgão superior nos contas correntes. Foi isso, né, William? Quer acrescentar alguma coisa? Não, é isso. Bom, eu acho que assim, a alteração do atributo é o que é traumático para a gente, né? De mudar uma coisa que conceitualmente é única, um órgão só tem um superior, né? Não tem vários, então o cadastro ele tem que refletir exatamente isso. E eu acho que vocês observaram muito bem, se a gente quer manter a história, que essa história seja mantida nos saldos, né? Que ele vai representando ali a evolução da execução. E exatamente essa é a mesma solução que a gente pretende dar para a subordinação órgão-órgão, que o conta corrente da conta já contém os dois, né? Então ele expressa essa fotografia, essa evolução, né, dos saldos permeando as diversas hierarquias. Então eu acho que a solução proposta está correta. Agora, é bom lembrar sempre, né, que a gente precisa testar, né, essas mudanças que ocorrem, para que a gente não se depare com nenhuma situação um pouco que não atenda. E isso aí já é um teste também que já é delicado para o órgão, né? E agora para o órgão e órgão superior. Não vejo problema em acrescentar o órgão na estrutura do conta corrente. Existe um porém, existe um padrão para a gente chamado de expansão de classificação,
que é onde a gente pega classificadores que não são informados na tela, mas que são acessíveis através de hierarquia. Então, isso aí é um padrão que está na maioria dos documentos, mas, obviamente, aqui a gente vai estar falando de documentos que talvez não tenham passado por essa necessidade ainda. Então, por isso, a necessidade dos testes, né, para que a gente verifique se essa expansão da classificação, obtendo o órgão superior do órgão da OO, né, que, na verdade, esse órgão está ali no cadastro, né, no momento em que a LOA for carregada, ele tem que estar com a visão da LOA, e depois ele tem que ser alterado para permitir que esse saldo seja transferido para outra, ou seja, ele possa ser executado com outra hierarquia, né? E assim permitir que as coisas fluam normalmente. Os créditos adicionais teriam que ser feitos, os créditos adicionais vão baixar o saldo do órgão original, o órgão superior do órgão original, e o acréscimo vai estar no novo órgão superior do órgão. Agora, isso cai novamente no mesmo problema, tem que incluir na máscara do classificador, né, programa de trabalho, toda a hierarquia, para que a pessoa possa escolher ali qual é o novo órgão superior do órgão, né, e escolher a hierarquia correta, porque, de fato, a mudança da hierarquia vai estar se dando na solicitação de alteração do orçamento. Mas tudo tem que ser bem testado. Sim, pois não. No caso, então, só para ver aqui se eu entendi direitinho. Então, a gente incluiria, né, o órgão superior no conta corrente, para fim de teste. Uhum. Depois de importado, de contabilizado a LOA, o cadastro do órgão seria alterado, ou seja, na tela do cadastro não teríamos dois órgãos, né? Não tem como um ter. órgão A hierarquia não pode ser, não existe duas hierarquias, não é? Uhum. Até pela definição de uma hierarquia, ela é única, né? Então, um inferior está associado a um único superior. Uhum. Porém, na hora de executar, como na maioria dos nossos documentos nós nos baseamos em saldos, a gente está pegando ali um conta corrente e executando. Aquele conta corrente reflete uma hierarquia momentânea, aquela na qual o saldo nasceu, né? O único documento, os dois únicos documentos que fazem nascer saldos são a nota de dotação e os documentos de alteração orçamentária. Ali são os dois momentos onde saldos nascem, né? O restante é a transformação de saldos existentes, né? É o fluxo do saldo, onde você pode baixar um saldo e criar novos ali a partir da baixa desse, né? Entendi. Mas, então, seria a mesma solução, então, pro caso da unidade orçamentária, né? A gente a mesma solução. Faz a carga, aí depois da carga altera o cadastro, então o cadastro tanto da unidade orçamentária quanto do órgão vão refletir o atual, mas isso somente depois que a gente fizer essa contabilização para ter esse histórico salvo no saldo contábil. Sim. E aí é importante fazer a seguinte ressalva. Os relatórios têm como ter dois órgãos. Isso também vale para o órgão superior do órgão. A gente consegue obter o órgão do conta corrente, isso é um órgão. E a gente consegue obter o órgão do cadastro. Os dois são critérios possíveis de agrupamento. Então, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes está achando que está no seu relatório, está um determinado órgão, que é o do cadastro, mas na verdade está o do conta corrente, que está sendo consumido ali. Então, isso é uma atenção constante, e isso vale tanto para essa mudança do órgão superior da UO, quanto o órgão superior do órgão, né? As dimensões, elas são criadas de duas formas possíveis, uma baseada na hierarquia do cadastro e uma baseada no órgão que está no conta corrente. Porque esse nem existe, né? Porque a gente vai colocar no conta corrente agora. Então, eu posso afirmar para vocês que se tiver ali um órgão superior da UO e um órgão superior do órgão, são órgãos do cadastro, não são órgãos do saldo. Então, novas dimensões precisarão ser criadas para refletir esses novos atributos que estão sendo considerados no conta corrente. E haverá dois. Perfeito. Eu acho que essa solução ela vai atender a gente, porque se toda a movimentação orçamentária
ela refletir o órgão superior em que ela ocorreu, aí a gente consegue reproduzir toda essa movimentação aí, a depender aí de criar também dimensões, né, como você falou, poder acrescentar esses novos atributos, esses outros componentes do conto corrente lá nas consultas. Aí uma decisão, assim, porque às vezes você tem um saldo, né, que, bom, estaria classificado só por O. Se tiver um saldo que está classificado só por O e você quer enxergar ele por órgão, o único órgão que você vai ter é o do cadastro, né? Agora, se você já tem um órgão na conta que te interessa, esse órgão pode ser usado. Você faz uma vinculação direta, né? O órgão não vai chegar ao saldo através da O, ele vai chegar diretamente ao saldo. Exatamente. Então, vai chegar no lançamento, no classificador do lançamento. Exato. É isso aí. Tem que estar atento a isso, porque as dimensões hoje não estão criadas assim, porque até não existia, né? Sim. Teria que fazer uma revisão nesses relatórios, né? Então, para alterar. Com certeza. Esses relatórios, esses files aí, todos eles é baseado nisso. Agora, uma pergunta, que relatórios que vocês apresentam que tem que ter a visão lá do órgão superior do órgão no início e depois muda? Quais são os relatórios? É porque o órgão superior para a gente é secretaria. Então, assim, existem alguns relatórios que a gente apresenta. O que eu tenho em mente imediatamente são os relatórios gerenciais que a gente emite. Mas me parece que também existem relatórios legais que refletem essa visão por secretaria, que o órgão superior para nós é secretaria, tá? Que o órgão passou a ser um atributo, né? Um atributo não, uma dimensão aí que reflete alguma coisa que tenha personalidade, que precisa ser evidenciada, ou seja, uma unidade da indireta, um fundo. Então, isso aí recebe um atributo de órgão, que é o específico dele. E um órgão, na concepção sim, de um órgão, ele pode... não, uma unidade orçamentária, desculpa. Estou falando sobre uma coisa, estou pensando uma coisa e falando outra. Unidade orçamentária que tem essa característica de personalidade, tem como órgão um órgão correspondente a ela, certo? Que no caso de uma indireta e no caso de um fundo. Quando o órgão é um órgão propriamente dito, não existe isso, né? Uma unidade orçamentária, ela pode estar vinculado a um órgão que não represente ele mesmo. É uma vinculação mesmo, uma subordinação, né? Mas eu acho o seguinte, que se a gente tiver todos esses parâmetros nos lançamentos, então quando fizer a carga da LOA, vai estar lá. Sim. O órgão superior é esse aqui. Quando fizer o crédito, o órgão superior era esse, passou a ser esse. E aí o cadastro, ele vai refletir a última posição, se a gente for a partir dele. Se for a partir do lançamento contábil, a gente vai pegar o órgão superior do lançamento que foi feito. Então, acho que vai atender a gente. Tá? Certo. Só ter atenção, William, na hora de alterar as estruturas, porque muitas vezes o pessoal não aproveita uma estrutura na outra, né? Aí você vai ter que fazer aquela busca completa ali, né, para buscar todas as estruturas que têm que ser alteradas. Quando uma estrutura é feita baseada em outra, se altera a estrutura raiz e isso já se reflete em cascata. Mas quando as estruturas são criadas independentemente uma da outra, aí não, aí você tem que fazer as mudanças na luz. Mas você já conhece bem isso aí. Eu acho que o reflexo vai ser pouco, né? Porque a gente só precisaria trabalhar isso a nível de crédito disponível, né? Claro. Mas o crédito vai para todas as contas, né? Ele segue empenhado a liquidar, liquidado a pagar, em liquidação, pago, né? Então, tem que verificar. Mas também a gente precisaria colocar o órgão superior nas contas de empenho, de liquidação. Eu sugiro que sim, tá? Já que a gente tem a informação, sugiro que a gente registre. Tá.
Então, beleza, porque aí eu também vou ter que envolver a Estela. Nesse caso, aí aquela questão que eu coloquei no início, de fazer o teste para ver se as inferências estão sendo disparadas, que elas se baseiam nos relacionamentos, né? Por quê? Porque, olha só, se a gente colocar isso em todos, viu, na hora de empenhar, vai ter que escolher lá o órgão superior, né? Uhum. Talvez a inferência resolva, mas a inferência vai pegar o último, e não o que está sendo executado. E aí cabe a pergunta: só vai permitir a execução com o vigente a partir do empenho, da reserva? Porque o crédito disponível, ok, saiu o saldo novo, mas se esse saldo que não foi alterado, se ele permanece na classificação antiga, vocês vão permitir uma reserva e uma execução? Sim, claro. Aí o que acontece? A partir do momento dos lançamentos, do remanejamento da mudança de estrutura, toda a execução vai se dar nessa nova estrutura. Então pronto. Entendeu? Então a Nessa inferência... nova estrutura. Então o relacionamento permanece, né? A gente só vai Sim. permitir empenhar conforme... Aí eu acho, viu, William, que não precisaríamos remover os relacionamentos, deixaríamos eles para que as inferências funcionem, ou seja, se não tiver na tela o classificador, ele vai ter que ser produzido. Agora, a gente explicita o órgão superior porque fica mais um campo ali na tela, né? É uma questão também de ficar poluindo a interface do usuário. Ou a gente deixa somente no conta corrente. Aí é o ponto. Porque se estiver na tela, garantidamente o classificador vai estar disponível. Se ele não estiver na tela, ele tem que ser inferido pelos outros informados na tela. Na hora de produzir o conta corrente, né? Eu informei na tela programa de trabalho e o O. Eu acho que me informa primeiro o O, né? Depois o programa de trabalho, não estou bem certo, mas acho que é essa ordem. Aí, ao informar isso, o sistema tem que buscar o órgão pela hierarquia, que são duas. Eu acho que essa decisão cabe mais a vocês do que a gente, porque para nós o importante é que o órgão superior, no momento do lançamento, seja registrado. Tá? Agora, se ele vai estar disponível na tela ou se ele vai ser obtido através do relacionamento do cadastro, eu acho que seria uma decisão mais técnica de vocês, tá? Assim, ter o que selecionar o órgão superior e depois as outras estruturas é meio chato, né? Mas se for necessário, a gente muda isso. Então, William, vamos tentar sem mudar a tela, mudando só as estruturas dos classificadores de conta corrente, né? E ver se as inferências vão funcionar adequadamente toda a execução. Tá. Aí fica a pergunta. Vocês vão precisar fazer essas mudanças e testar e tal, né? Quanto tempo você acha que é necessário, William, para a gente poder estar apto a fazer o lançamento da carga da Lua? Desculpa por essa pergunta, mas ela tem que ser feita. Tá? Eu vou dar minha visão aqui. E aí eu faço uma outra pergunta, complementar. No que isso vai impactar as outras atividades que vocês já estão realizando? Bom, primeira coisa, o tempo que vai levar é variável, depende do sucesso ou da falha dos testes que vão ser feitos. Por isso que é muito importante, né, dentro do nosso fluxo de inicialização do exercício, a gente prevê essas mudanças de estruturas. Veio um pouco tardiamente, então agora a gente vai tentar recuperar o prejuízo. E a gente tem que vislumbrar essas alterações, mas é difícil mesmo, eu não estou colocando aqui a responsabilidade em ninguém, não, mas é a realidade, né, que a gente agora está com um pouco uma janela menor, né, para fazer todos esses testes. Então, assim, se não ocorrer nenhum problema, a coisa vai ser mais rápida e vai impactar menos, né? Agora, esse trabalho aí, e aí, viu, tem que entender que as coisas funcionam em paralelo. Uma parte disso aí, eu acho que vai ser feito um teste pela equipe lá, não vai ser pelo William, né, William? Aí tem que dividir as tarefas com outras pessoas da equipe Roma, né? Para que a gente possa diminuir esse impacto aí de tempo. Porque segunda-feira nós temos uma reunião agendada com a secretária.
Uhum. E ela vai perguntar isso e vai perguntar sobre a realização dos créditos para a abertura do orçamento. Então, a gente teria que ter uma posição um pouco mais clara em relação a isso. Agora eu tenho que conversar com a equipe Roma para ver a disponibilidade ali para fazer esses testes, né? E não são testes simples. Opa, Misael está pedindo a palavra. Boa tarde, gente. Bom, Bom, desculpa só entrar agora, que eu estava em outra reunião e saí dela para poder vir para essa nossa. Só para ratificar, né, e reforçar aí o que o João falou. Lá, quando em uma reunião eu mencionei que a gente precisava fazer o exercício de preparar, né, a abertura, de fazer a carga o mais cedo possível, era para que a gente tivesse, obviamente, a previdência necessária para poder estar disponível, né? Eu até fiquei um pouquinho tranquilo quando a gente entrou em janeiro e o prefeito, em uma reunião, ele se manifestou pela não abertura tão cedo, né? E aí, naquela época, ele falou, não, quando que a gente abriu no ano passado? Vamos abrir no mesmo período, né? Só que o que está acontecendo? A gente já está entrando na última semana de janeiro e a gente abriu em 2024 na primeira semana de fevereiro. Então, a gente chegou já no limite. Então, a gente tem pouco tempo aí para vencer as etapas, né? Uhum. Eu sei que nem sempre o trabalho é fácil, conto sempre com a dedicação de todos, só para trazer aí essa informação, né? A gente já está... hoje mesmo eu tive uma reunião com o prefeito, às 6h30, e ele perguntou, quando que vai abrir? E aí ele já estava com uma luz nos olhos, então eu já sei que eu não vou poder demorar muito, né? Então, por isso até que a secretária, ela marcou uma reunião para segunda pela manhã, e aí eu até pedi ao João que nessa reunião tocasse no assunto, né, para que a gente pudesse traçar os passos futuros, né? Já fiquei feliz, porque no momento que eu entrei, o Wallace estava falando, com a voz calma dele, e ele sempre fala assim, não, se der certo, a gente vai continuar. Então, assim, essa visão de copo meio cheio é sempre muito bom numa reunião como essa, tá? Então, assim, é só para ratificar e dizer aí o momento que a gente está passando, tá? Ok, aí a gente, para poder dar uma previsão melhor, né, a gente vai, obviamente, se empenhar aqui, mas aí a gente precisa ter alguma reunião interna, William e, de repente, outras pessoas aí que possam contribuir com esses testes, né, os testes, e paralelizar um pouco. E aí, respondendo a Ana, sobre as outras atividades, como, por exemplo, o CIAPA, a gente vai ter que fazer, né, por conta dessa questão aí que apareceu mais recentemente, que é da delegação de competência, né, tendo que a informação de que a avaliação se dá por aquele que recebeu a delegação, né, acho que isso não estava no planejamento inicial, a gente vai ter que fazer um trabalho manual. A gente pediu já para o pessoal colocar a unidade gestora no arquivo, para que a gente possa, através dessa unidade gestora, e juntamente com a UO, fazer a inferência da UO que deve ser produzida, né, que era o antigo órgão aí que vocês tinham no CIAP. Então, isso vai ser um trabalho manual, que também tem um certo risco de levar um pouco mais de tempo, né, na hora que a gente for meter a mão na massa, de encontrar algum dado que não possa ser inferido ou algo do gênero. Mas isso já foi demandado para a equipe de desenvolvimento para mudar o arquivo. Para o próximo ano, quando for nova importação do PPA, e a gente tem que fazer o ajuste no sistema para ter a conexão UO-G, na verdade, melhor dizendo, o GUO, né, porque o UO-G a gente já tem, para que a gente possa fazer a exportação diretamente pelo sistema. Mas agora, diante da informação que nos chegou um pouco tardiamente, a gente vai ter que fazer manualmente. Só esclarecendo, Wallace, a gente conversou sobre isso no meio do ano passado.
o Rodrigo estava na reunião, o William também. Então, isso não é, talvez tenha escapado de vocês, mas isso já foi conversado há muito tempo. Mas isso sobre a avaliação do CIAPA? Sim. Não me lembro. Fizemos a reunião específica sobre o CIAPA, isso foi falado. E aí, na época, eu mesma falei que entendia que talvez a gente pudesse fazer buscando na UG diretamente e tal, e o Rodrigo falou que não seria possível, mas isso já foi conversado há muito. Talvez você não tivesse conhecimento, sei lá, o que aconteceu. Mas sabe o que acontece, Ana? Por isso que eu acho muito importante nos projetos a gente ter o formalismo. Quando eu falo assim, de validar a especificação, se isso estiver lá na especificação, você tem toda a razão. Agora, porque tem muita reunião onde se fala muita coisa, e muito do que se fala, a gente às vezes retrocede, vai em outro caminho. Por isso é importante da formalização, porque ela materializa o que realmente foi decidido. Se a gente fosse apegar a pequenas frases de reuniões, a gente vai ter milhares, inclusive, posições contraditórias, né, dentro de diversas posições que são colocadas. Então, acho muito importante, a gente vai ter novas versões, né, e sempre olhando para frente, que a gente sempre se preocupe em dar uma atenção maior ao que está nas especificações, porque elas foram homologadas. Mas se ela está lá, aí eu dou a mão à palmatória que a gente errou, porque se a implementação não está como está previsto na especificação, a gente errou. Mas vamos seguir em frente e vamos tentar resolver, tá bom? Inclusive, eu vou fazer um teste agora à tarde, depois dessa reunião aqui. Maravilha. Então, olha só, vocês vão fazer a reunião interna, provavelmente hoje, né? E aí, quando é que vocês imaginam vão ter uma posição para a gente? Até para a gente poder levar para a secretária segunda-feira, se é que você não vai estar nessa reunião, Wallace. Não, enfim, aí a questão toda da viabilidade, da minha presença na reunião, né, são diferentes. Se a equipe disser que é possível, eu levo para a reunião que foi possível, dentro do prazo estabelecido. Vai precisar de mais um dia? Eu levo na reunião que vai precisar de mais um dia. Então, eu vou conversar com a equipe e ver o que eles conseguem entregar. Beleza, então, enquanto isso, a gente suspende, né, nesse pé em que está validada em pré-produção a carga da despesa e da receita, tem lá alguns detalhes que dizem respeito ao cadastro de natureza de receita. Uma outra coisa que eu queria colocar aqui, aproveitando a presença de vocês, é que esqueci o nome dele, o menino, ele que fala meio assim, igual o nordestino, esqueci o nome dele. Ele falou que, para efeito dos cadastros, eles foram considerados na posição de setembro. Foi feita a carga do novo ano. Mas, assim, é essencial que, ao final do exercício, seja feita uma nova população. Ou seja, tem que popular novamente o cadastro de 2025 com a posição atual, fazendo de forma, assim, alter joy, né, dizendo que aquilo que não está ali vai ser incluído e o que está ali vai ser atualizado de acordo com a posição final do exercício de 2024. Né? Porque as alterações que eventualmente forem feitas vão ser feitas em 2025. Você está se referindo a qual cadastro? Cadastro de natureza de Wallace, receita. Na verdade, assim, foi até o Gabriel que falou a respeito das migrações de dados. É porque a migração do planejamento foi feita em setembro, que o Gabriel conseguiu verificar lá. Então, tinha uma natureza de despesa que ela foi cadastrada depois dessa migração em setembro, quando foi aberto ali o Acho que é de receita, né? De receita, né? Não, era de despesa. Despesa? O mesmo se aplica à natureza de receita também, tá? Ou seja, aquilo que não está no cadastro de 2025 precisa ser inserido ao final do ano, tá? Uhum. E aquilo que vai ser alterado, realmente, a alteração já é uma coisa mais delicada, porque já pode ter sido cadastrado em 2025 já com as características que ela deve ter em 2025. Então, acho que isso precisa ser analisado pontualmente. Mas, assim, em termos de inclusão de novos elementos,
pode ser feita uma nova carga, né, ao final do exercício, para popular, né, a base de dados que vai ser necessária. Nós temos um agendamento que faz essa migração de um ano para outro. Não sei se a tabela de natureza da Receita está no escopo, mas registros que são inseridos no ano são migrados para o ano seguinte. Acho que talvez só os de execução. De repente, a gente, para o futuro, aí pode pensar em realizar, incluir, né, essas tabelas do planejamento também nesse rol, né, que vai atualizando o ano seguinte, né, vai mudando em 24, vai acrescendo em 24, ele acresce. Essa rotina não atualiza, ele só acresce. Beleza, é importante isso. É E uma- aí, a gente mandou já uma tabelinha para o William hoje, informando isso que a gente constatou que precisa ser incluso no cadastro 2025, e para ver se a gente consegue fazer isso através de scripts também, tá? Mas tá no escopo aí da questão da carga da LOA também, tá? Eu tenho que entender esse arquivo com você, tá? Com vocês, tá? Antes da gente finalizar aqui. A gente pode finalizar aqui a reunião com os demais, eu preciso entender isso. Beleza. Felipe tá aí, não tá? Felipe tá aí. Beleza. Tô. Beleza. Show de bola. Então, William, quando você terminar aí, você me chama para a gente se reunir, tá bom? Chamo, senhoras. Obrigado. Então, tá bom. Abraço. Tchau. Obrigado, Wallace. Boa tarde para vocês. Tchau. Valeu, Gustavo. Falou, João. Valeu, abraço, boa reunião aí. Valeu. Tchau. Deixa eu compartilhar aqui. Aí é mais com o Felipe, tá? Felipe, orienta ele aí. Aí, pessoal, os demais aí, quem quiser, tá liberado. Aí eu vou tratar aqui só dessas naturezas de receita aqui que precisam de alteração cadastral. Deixa eu compartilhar aqui. João, o João Júnior conseguiu fazer os testes lá para 2024, com as daturas de receita? Então, ele fez a validação da carga, tá? A validação da carga. E me parece que ele já tinha respondido que quando emite o relatório de 2024, é apresentada a ementa de 2024. Não é isso, João? Aí, ele já deu thumbs up aí. Em 2025 apresenta a ementa de 2025. Beleza. Ok, ótimo. Mas vamos tentar ser breve para liberar o William para essa outra tarefa dele aí, porque é bem mais importante. Então. Eu tô com a tarefa desse aqui, eu tenho que entender essa aqui para poder passar para o gestor, tenho que fazer os testes ali do CEAPA, que a gente já está caminhando com essa questão de segregar essa informação da descentralização. Eu ainda tenho que olhar aquela planilha que você me mandou da divergência, eu ainda nem abri ela, ainda não tive tempo. E aí a gente olha essa questão da mudança. Eu não sei nem qual é o prazo para aquela. Qual divergência você está falando? Aquela que o pessoal da CGM, da prestação de contas. Tá, mas isso aí não é prioridade não, cara. A gente isso aí é coisa que eles estão com dificuldade, porque do nosso lado aqui a gente tem muita segurança em relação à informação dos remanejamentos, tá? Então, a Nono, inclusive, fala do lado de isso. vocês está tranquilo, né? A Nono está bem segura de que o nosso dado está correto, tá? Tá. Isso aí é prioridade dessa listinha então, aí para jogar lá para baixo, já. tá bom? Então, beleza, então. Falou? Felipe, então me explica aqui cada uma dessas áreas, o que a gente precisa aqui fazer. A gente tem essa primeira aba aqui, que é a NR 2024 para 2025. Essas NRs aqui, elas não estão cadastradas em 2025? Esse aqui é um novo cadastro que a gente precisa fazer, né? Uhum. Tá. Deixa eu ver aqui as demais colunas aqui. Beleza. Já tem aqui, unidade, fonte, show. Então, nomes a serem ajustados, aqui é só alteração de nomenclatura mesmo.
Não mexe mais nada. Isso. UOS a serem ajustadas. E essas aqui é porque estão com a unidade orçamentária incorreta lá, né? A fonte também está incorreta lá também, né? Sim, sim. Mas aí vai ter uma de fonte, né? Essa coluna de fonte pode apagar e considerar só o O, porque tem uma de fonte específica. Tá. Então Sim, deixa eu mas a esquecer. maioria delas eram OS que estavam vazias e que provavelmente foram ativadas ao longo do exercício, né? E teve que cadastrar essas UOs aqui. Aí elas de vazia contiveram, né, o número de UO. Principal Beleza. diferença. Tá bom. Então isso aqui é só realmente colocar, imputar essa unidade orçamentária. Eu posso Isso. ignorar aqui a fonte, porque a gente já Pode. tem uma aqui específica para a fonte que está Isso. contemplada. Beleza. O caso da fonte é a mesma coisa, né? Foram ativados, provavelmente, e teve que cadastrar a fonte. Beleza. Vamos ver aqui. Ativo a serem ajustados em 2025. Isso. Aí esse status de ativo sim e não estão diferentes, né? Então, provavelmente alguma que estava inativa foi ativada, alguma que estava ativada pediram para inativar, então teve essas mudanças. Ah, tá, entendi. Então, essa aqui, se ela vai estar em 2025 como ativa, eu tenho que deixar ela inativa. E essa aqui está em 2025 Exato. como inativa, eu tenho que ativar ela. Isso. E analítica ser ajustada em 2025. Ela estava como sintética em 25 e ela e é uma analítica, né? Entendi. Então, beleza, já deu para pegar aqui direitinho. Já também vou caminhar com esse daqui. Essas naturezas, não, ela não impacta na Lua, não, porque senão a gente não teria conseguido testar. Beleza, então. Maravilha, William. Obrigadão, viu? Obrigado. Show. Então a gente aguarda aí a posição de vocês, tá, William? Fechou, João. Valeu. Tchau, pessoal. Abraço. Tchau. Tchau.